Olá! Hoje o Mundo Político destaca as prioridades do movimento municipalista em Minas para os próximos anos. A pandemia trouxe novos desafios às prefeituras na condução de políticas públicas e as gestões municipais lidam agora, assim como a de outros entes federativos, com a demanda por investimentos para melhoria na prestação de serviços e por estímulos à recuperação econômica. Quais as expectativas de abordagem dessas pautas nas campanhas eleitorais de 2022? E como está a relação com os governos estadual e federal? Eu vou conversar com o presidente eleito da Associação Mineira de Municípios, a AMM, para o triênio 2022-2025, Dr. Marcos Vinícius. Ele é médico e, desde 2016, prefeito de Coronel Fabriciano, cidade do Vale do Aço, de aproximadamente 110 mil habitantes. Seja bem-vindo ao Mundo Político, Dr. Marcos Vinícius. Olá, Marco Antônio. Olá aí, as pessoas que acompanham o programa Mundo Político. Prazer imenso estar aí com você. Espero aí que a gente possa contribuir muito aí para o programa. Prazer é nosso em recebê-lo, prefeito. O senhor foi eleito para o comando da AMM em chapa única no início de abril, com 305 votos favoráveis. O processo chegou a ser contestado pelo prefeito de Machado, no sul de Minas, Maicon William da Silva, do PSB, que se colocou candidato a presidente pela chapa Renovação Democrática, mas que acabou tendo o registro indeferido pela comissão eleitoral da AMM. Esse incidente já foi superado? A instituição está pacificada para o início da nova gestão? Eu acho aí, Marco Antônio, em primeiro lugar, é uma oportunidade para te explicar aí para quem está assistindo o que realmente aconteceu. Primeiro foi uma chapa de consenso. Naquele momento, os pré-candidatos que tinham se lançado se sentaram e acharam, pelo bem da Associação Mineira dos Municípios e pelo bem do municipalismo, um entendimento e uma chapa, sim, de consenso entre aqueles cinco. Claro que nessas cinco chapas, que no primeiro momento iriam disputar eleições, algumas pessoas ficaram aí insatisfeitas e, no mundo democrático, lançaram também uma chapa aí para concorrer também à Associação Mineira dos Municípios. O processo do prefeito Maicon de Machado não foi porque o indeferimento igual ele está alegando. O indeferimento foi que tinha um prazo até um dia para apresentar a chapa. Num primeiro momento, a chapa era com o prefeito Victor de Alto do Rio Doce. E havia várias inconsistências na formação da chapa que eles apresentaram, chegando ao ponto que teve um prazo para se adequar de 24 horas, o presidente já não era mais o presidente Vitor, e sim o prefeito Maicon de Machado. Então teve várias coisas aí, tanto é que eles entraram aí na justiça tentando questionar algo, mas foi um processo totalmente democrático e transparente, tanto é que o judiciário nem levou adiante a demanda deles. O senhor assumirá o cargo no início de junho, mas já atua como vice-presidente da entidade desde 2017, na gestão do ex-prefeito de Moema, Gilvan Lacerda. Quais foram os principais desafios enfrentados pelas prefeituras nesses últimos anos, marcados aí por um aperto financeiro e também pela pandemia? Eu acho que você mesmo falou, o aperto financeiro que não foi consequência dos municípios, e sim de uma política equivocada no ano de 2018, aí onde que o governo do estado, naquela época, começa a reter recursos que eram para os municípios. Esses recursos na área de educação, como Fundeb, IPVA e ICMS. Então, houve aí, de forma equivocada, uma retenção desses recursos por parte do governo do estado e, com certeza, foi em 2018 e que teve um reflexo em 2019 e também até 2020 nos cofres aí dos municípios, Haja vista que a gente conseguiu a negociação aí dessa dívida
em 2019, né? Ok. O senhor também vai ter que lidar agora com o desafio, né, das prefeituras pós-pandemia de estimular a recuperação econômica nas cidades. Como que as gestões municipais estão se preparando para isso? A gente tem um programa que se chama, junto com a Confederação Nacional dos Municípios, apoiado pelo SEBRAE, que é a AMM nos municípios. E, através disso, a gente já está levando capacitação para os municípios e, às vezes, até um arranjo produtivo local aí para cada região. Então, tem sido um case de sucesso. Nós estamos renovando esse acordo que a gente tem com a CNM, com o SEBRAE, e eu acredito que é aí o foco aí para a nossa gestão aí 2023 a 2025, 2022 a 2025, né? Esse foco de capacitação do gestor, né? Apesar de ser uma gestão, então, de continuidade, mas que aspectos que o senhor pretende priorizar para deixar uma marca à frente da instituição? Eu acho que o primeiro é a união dos municípios, que é muito importante. Acho que foi através da união que a gente conseguiu atravessar as dificuldades de 2018 e de 2019. Através da união, a gente consegue demonstrar aos municípios que normalmente os problemas são os mesmos. O que muda, às vezes, é a magnitude, tendo em vista o quantitativo de população de cada município. Então, a gente quer trabalhar muito, muito, não como marca de uma gestão, e sim como ajuda mesmo aí a deixar mais eficiente os municípios. Eu costumo dizer, muito se fala em revisão de pacto federativo, que a gente quer nos municípios que se produza receita e que esse dinheiro vai para o Estado, vai para a União e depois retorna em conta-gota para os municípios, aonde que executa as políticas públicas. Eu acho que alguma coisa tem muito fundamento, mas também nós temos que preparar os municípios mineiros para estar apto a essa revisão aí de pacto federativo, a revisão de código tributário, que está falando muito agora. Então, eu acho que está faltando muito, muito a questão da profissionalização também a nível dos municípios. Então, é isso que nós vamos trabalhar mais dentro da AMM agora. Temos uma parte política, uma parte importante dentro da AMM, a gente tem, mas a gente também tem que ter essa parte, esse olhar diferenciado na questão da capacitação do gestor público. Prefeito Marcos, por sua formação profissional, né, de médico e também por atuar como vice-presidente de tecnologias da saúde da Frente Nacional de Prefeitos, integrar a Comissão de Saúde da Confederação Nacional de Municípios, quais os caminhos que o senhor entende serem mais efetivos para o aprimoramento dessas políticas públicas setoriais que são tão importantes para o bem-estar da população, né, na área de saúde? A saúde, nós temos que entender que ela é financiada pelos 3 entes, né? E o que a gente mais nota nos municípios é a falta de capacidade técnica para usar esses recursos. Porque normalmente os recursos vêm de forma carimbada. É para atenção básica, é para média e alta complexidade, é para o transporte de saúde, é para farmácia. E acaba, às vezes, o município tendo que devolver recurso porque ele não consegue cumprir o que está numa resolução. Então, eu vejo isso com os bons olhos, tem muito para trabalhar nisso. Eu acho que eu tenho que fomentar muito, até como você fala, pela expertise que eu trago da minha profissão, levar aos municípios, primeira coisa, aquele que não é gestão plena, aquele que não administra de forma plena os seus recursos, que ele realmente passe a ser gestão plena, que aí ele consegue fazer um planejamento. Outra coisa, incentivar cada vez mais o trabalho em redes. O município não tem que desenvolver todos os atendimentos na saúde. Ele tem que pactuar entre o seu território e cada um ter uma expertise em uma área. Assim, o custo da saúde ele se reduz
e a qualidade de atendimento ao cidadão, com certeza, ele melhora, né? Então, eu acho que a gente tem um bom relacionamento a nível de Estado, a nível de União, para que a gente realmente consiga fazer esse novo planejamento para ajudar os municípios aí na questão da saúde. Na última segunda-feira, prefeito, a Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição que libera estados e municípios em 2020 e em 2021 de cumprirem o mínimo previsto na Constituição de investimentos em educação. E essa matéria foi enviada à promulgação. Qual a importância para as prefeituras dessa autorização legal ser chancelada? Assim, muito oportuna a sua pergunta aí, Marco Antônio, que alguns meios de comunicação veicularam que a Câmara estava absolvendo os municípios que não tinham cumprido os 25% aí de piso do teto do magistério. Uma coisa não tem nada a ver uma coisa com a outra, que fique muito bem claro. Nós tivemos um problema pontual aí, que foi a questão da pandemia. Muitos municípios até hoje não voltaram 100% da sua capacidade. Então é natural, e como os recursos aumentaram, por incrível que pareça, que realmente não tenha chegado nos 25%. Então eu acho que é melhor a gente planejar esses recursos que não foram aplicados até o 25 e agora com prazo até 2023, não é que a gente não vai aplicar. Toda essa diferença que não conseguiu para chegar nos 25, ela tem que ser aplicada até dia 23. Então a educação, ela não vai ficar penalizada. Outra coisa que fique claro, os municípios mineiros têm uma particularidade, que em 2018, os municípios mineiros retiraram do seu caixa próprio recursos para colocar na educação recursos que a gestão 2018 do governador Fernando Pimentel assaltou dos cofres públicos. Foi uma coisa de quase 7 bilhões de reais. E esse dinheiro, desde 2019, quando o governador Zema assume, ele está retornando aos caixas dos municípios em forma parcelada. Então foi feito um acordo onde que o Tribunal de Contas do Estado foi um aval, onde que aquele município que conseguisse comprovar que ele tirou dinheiro do caixa próprio e investiu mais na educação, e foi o que aconteceu em 2018, teve um município que chegou a investir 40% para poder cobrir o rombo que o Estado reteve deles. Então, está retornando para os municípios. Então, esses municípios agora, se não tivesse aprovado a PEC 13, nós estamos com um problema no CIOP. Outro dia apareceu uma lista aí de 150 municípios que não cumpriram os 25% em Minas Gerais. Isso não é verdade. Ao Tribunal de Contas do Estado, nós cumprimos. O que acontece é que os CIOPs do governo federal, do Ministério da Educação, não conseguem reconhecer essa diferença. Então, nós estamos trabalhando a nível de governo federal para que reconheça que esse dinheiro era do caixa próprio, era do investimento, mas que na crise os municípios usaram para que o profissional da educação não ficasse sem receber. E, de qualquer forma, como o senhor mesmo citou, a PEC, ao estabelecer que o ente federado que não cumprir o mínimo constitucional nesses 2 anos deverá aplicar, né, obrigatoriamente a diferença até o exercício financeiro de 2023, é uma garantia à população de que a política setorial não vai ser prejudicada. Com certeza, com certeza. Nós temos que entender que teve recursos que em 2020 não foram aplicados, como transporte escolar, alimentação, material escolar, tem várias coisas que normalmente se usa num ano acadêmico, por não ter aula, não foi usado. Agora, é justo não ter aula e esse gestor ter gasto esse recurso de qualquer forma para cumprir índices? Eu acho que os gestores aí, eles estão de parabéns,
né? Porque mesmo não ter cumprido, agora eles vão ter que se planejar até 2023 para que essa diferença realmente seja cumprida. Prefeito Marcos, o senhor já falou um pouco sobre o atraso de repasses constitucionais, que foi uma realidade nos últimos anos em Minas Gerais, há alguns anos. No plano estadual, os municípios celebraram, relativamente recente, acordos com o governo de Romeu Zema em torno da regularização de repasses, desses repasses justamente. Os termos estão sendo cumpridos? Qual a percepção geral dos prefeitos em relação à gestão do Partido Novo aqui em Minas? Olha, os termos estão sendo rigorosamente cumpridos. Inclusive, na pandemia, houve um certo receio que o governador não conseguiria cumprir, mas ele honrou. Está acabando agora o primeiro acordo que nós fizemos até setembro, que foi o do Fundeb, do ICMS e do IPVA. Ele já começou a pagar também o da saúde, já recebemos também parte da saúde, e com o governador Zema a gente tem mantido um diálogo bom, e o que é constitucional ele tem pagado rigorosamente em dia. E é bom para quem está assistindo, e a gente lembrar, Marco Antônio, que a história ela se repete. Nós temos que lembrar que o problema que originou todo o colapso financeiro do Estado de Minas Gerais em 2018, ele se deu por um ato irresponsável de não perceber o fluxo de caixa, fazer um aumento em 2015 para a educação, de, se eu não me engano, de 37%, que ia ser parcelado até 2017. Foi isso que o governador Pimentel fez, e chegou em 2017 ele não conseguiu cumprir o que ele tinha assinado. Aí o que ele começou a fazer? Reter os recursos constitucionais dos municípios, pagar de forma parcelada o funcionalismo público do Estado, reter empréstimos consignados e tantas outras coisas que o governo Pimentel fez de atos de irresponsabilidade, penalizando não só o servidor público do Estado, mas os 853 municípios. Por que eu digo isso? Por que eu digo isso, que a história se repete? A gente viu ontem a questão da derrubada do veto pela Assembleia. Claro que todo mundo sabe que isso vai acabar na justiça, por ser ano eleitoral e essas coisas todas. Mas tudo que a gente faz na gestão pública, a gente tem que saber quem vai pagar a conta. De onde que vai sair o dinheiro? Eu já achei que o governo Zema, ao propor a inflação de 10% a todo o funcionalismo público, ele estaria fazendo mais do que os cofres públicos naquele momento tinha condição. Então, essa questão de aumentar de forma desproporcional o que foi feito ontem com a quebra do veto, existe sim uma possibilidade de Minas Gerais novamente ter um colapso econômico, e quem vai sofrer vai ser todos os municípios. Não estou discutindo o mérito, Marco Antônio, se a educação merece ou não merece, se a segurança merece ou não merece. Eu estou discutindo quem paga a conta, porque Estado e nem município fabrica dinheiro. Quem fabrica dinheiro é só a União. A União pode fazer títulos, essas coisas todas, aumentar a dívida pública e fazer um monte de coisa para resolver o problema de fluxo de caixa dela. Agora, município e Estado não pode. Então, o que vai acontecer? Vai impactar isso na ponta para o cidadão, como aumento de impostos e, com certeza, diminuir investimentos aí no setor público. Eu não tenho dúvida disso. Então tem que ter muito cuidado, que a história está se repetindo e existe a possibilidade de um colapso econômico no estado de Minas Gerais se essa política equivocada de ontem seguir adiante. Prefeito, outro fato de impacto para as prefeituras no cenário estadual foi o acordo de reparação da Vale pela tragédia de Brumadinho, que após intervenções, inclusive daqui da Assembleia Legislativa,
passou a contemplar todos os municípios do estado, com previsão aí de que R$1,5 bilhão de reais fosse transferido proporcionalmente às populações de cada cidade. Mas alguns municípios mineradores têm se queixado de estarem recebendo menos recursos do que cidades que foram menos afetadas pela atividade. Como é que o senhor viu, de forma geral, o acordo? Ficou de bom tamanho ou deixou a desejar? Acho que faltou um pouco de habilidade em escutar os municípios mineradores. A AMIG é uma associação muito forte no estado de Minas Gerais. Eu acho que faltou escutar a AMIG. Quanto à distribuição, nós temos que lembrar, o município impactado, ele sai fora desse R$1 bilhão, ele teve a sua cota individualizada, e esse outro R$1 bilhão, num gesto aí da Assembleia Legislativa, fez uma coisa que é justa, porque nós temos que lembrar que os municípios vivem de uma parte de ICMS e com o rompimento da barragem, o ICMS do estado foi impactado e automaticamente os 853 municípios foram impactados com a baixa de receita, né? Claro que não tinha um critério mais justo naquele momento para se aplicar e de forma rápida, a não ser aí a questão populacional. Então, eu acho que, senão, qualquer outro tipo de critério ia demorar muito mais para que os municípios recebessem. A transferência de fundo a fundo, eu acho que é justo, e a transferência única e exclusiva, que o município tenha que fazer investimento. Agora estamos com outro acordo aí para ser firmado, que é o Acordo de Mariana, que de forma equivocada foi feito no passado, intermediando uma fundação, que é a Fundação Renova, que já usou mais de 7 bilhões de reais. Nós estamos falando de R$1 bilhão de reais, foi mandado para 853 municípios. Pior foi a Renova, que pegou já 7 bilhões de reais e não conseguiu nem recompor as casas ainda lá de Mariana. Então, eu acho que é justo como foi feito. Poderia ter sido escutado mais os municípios mineradores, que fica essa dica agora para a Secretaria Estadual de Planejamento aí, para o Acordo de Mariana, para que realmente os municípios mineradores seja escutado, e principalmente a Lei Candir aí. Eu acho que a Lei Candir, os municípios mineradores, eles têm muito que contribuir para o estado de Minas Gerais. Já falamos sobre o cenário estadual, mas e com o governo federal, prefeito Marcos Vinícius? Como tem sido a relação das prefeituras nessa gestão do presidente Jair Bolsonaro? Há, inclusive, uma estimativa, né, que medidas adotadas ou em preparação pelo governo e pelo Congresso de redução de impostos possam gerar aí uma perda de arrecadação de até 54,2 bilhões de reais nesse ano para estados e municípios e para a própria União. Nós temos 2 impostos aí que já estão, que vai impactar no dia a dia dos municípios, que é a composição do FPM, que vem recurso do IPI, vem do Imposto de Renda. Um já foi alterado, né, que é o IPI, para alguns setores, dando aí algumas algumas regalias, né, para alguns setores, e o imposto de renda para tributar a questão das grandes fortunas, essas coisas tudo. Então, com certeza, só esse do IPI, a médio prazo, um impacto aí de 8 bilhões de reais para os municípios. A questão da unificação dos tributos, eu vejo ela temerária. Até agora, as pessoas não perceberam. Quando eu digo as pessoas, os governos, que depois da pandemia o mundo mudou, a forma da gente pensar, ela mudou, e eu falo isso, um exemplo muito claro, que é a questão aí de compras. Hoje a gente tem uma grande parcela da população que ela faz as suas compras online, e isso impacta diretamente nos municípios.
que hoje você tem ali uma loja aí dessas grandes redes no seu município, mas o comprador ele vai lá às vezes só para ver a mercadoria. Ele acaba comprando o seu eletrodoméstico ou fazendo sua compra online. Então, a gente tem que pensar uma forma de tributação daqui para frente que ela seja mais igualitária, que tanto o município que vendeu como onde que foi a compra, que eles tenham o benefício, nem que seja 60, 40, mas não, porque vai ficar perdido isso no espaço, na nuvem, aonde que vai esse recurso. Então, a tendência às cidades menores cada vez perder mais em ISS e ICMS, né? Isso eu não estou falando a longo prazo, não, Marco. Eu estou falando isso aí em curto prazo, já está acontecendo isso aí no dia a dia, né? Temos uma batalha desde 2017, que é a questão do ISS, da operação de cartão de crédito e bancos, para que seja na origem e não no destino, né? Onde que estão essas grandes operadoras, que está esperando regulamentação do Supremo, e quando regulamentar já nem vai servir mais, porque hoje nós já estamos migrando da compra de cartão de crédito para o Pix, entendeu? Então tem muitas coisas aí que realmente acaba sobrando para o município. Então, por isso que é importante uma associação mineira dos municípios atenta, uma confederação nacional dos municípios trabalhando junto aí, para que realmente os municípios não sejam literalmente atropelados. Temos coisas piores, tá, Marco Antônio? Nós temos coisas piores. Esses pisos criados a nível nacional, sem fonte de receita. É muito bonito em ano eleitoral dizer que vai criar o piso tal, mas de onde que vai vir a fonte de custeio? Por isso que está tramitando lá a PEC 122, que eu acho que ela é de urgência. Ninguém é contra criar piso nenhum, mas quem crie, que pague a conta, não deixe para o outro ente pagar aí a despesa, né? E eu vejo temerário, outra coisa temerária que está para acontecer é o piso da saúde aí, na questão da enfermagem, técnico-enfermagem. Não entrando no mérito se merece ou não merece o aumento. Eu estou falando de quem vai pagar a conta, não só no setor público, mas isso vai impactar diretamente na rede privada e na saúde suplementar. Entendeu? Então, quem vai sobrar mais uma vez para quem a conta? Vai sobrar para o usuário de plano de saúde, que vai aumentar os planos de saúde para poder pagar os famosos pisos aí. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente começar a discutir quem merece e quem não merece, todo mundo merece. Ah, mas as enfermeiras trabalharam lá na pandemia. Elas trabalharam, assim como trabalhou o auxiliar de limpeza, limpando as UTIs também. Então tem que ter um piso deles. Trabalhou o condutor de ambulância. Então é muito complexo. Então a gente tem que tomar cuidado nessas ações, que, ao meu ponto de vista, mais é uma ação politiqueira em ano eleitoral, sem pensar no impacto que pode ocasionar isso aí no dia a dia. Mais uma vez falo, não falando em merecimento, se tem ou não merecimento de ganhar o salário. A posse da nova diretoria da Associação Mineira de Municípios será durante o 37º Congresso Mineiro de Municípios, a ser promovido pela AMM nos dias 1º e 2 de junho desse ano. E como a associação tradicionalmente faz em anos eleitorais, ela deve receber aí pré-candidatos, aos governos estadual e federal para apresentarem suas plataformas aos municípios. Quais as expectativas do senhor em relação a essa discussão da pauta municipalista nas campanhas eleitorais deste ano? Uma coisa que fique bem clara, a Associação Mineira dos Municípios ela é apartidária, até porque nós somos aí 853 municípios de todos os partidos. Então, a nossa pauta ela é apartidária, ela é pauta municipalista, respeitando todos os candidatos e colocando aquilo no dia a dia, tanto a nível de Estado, de União, alertando esses pré-candidatos
das pautas bombas que a gente fala, que estão tramitando, e de pautas importantes aí para o desenvolvimento do dia a dia das políticas públicas nos municípios, que é onde que acontece realmente aí o dia a dia do cidadão. Então, a gente está muito otimista com o Congresso. A gente vai fazer aí os convites para todos os presidenciáveis e também para quem está postulando ao governo do Estado. E eu tenho certeza, assim como foi há pouco o congresso aí que a gente fez para o Legislativo, que o Congresso Mineiro dos Municípios vai ser um sucesso. Prefeito Marcos Vinícius, muito obrigado por nos atender aqui no Mundo Político e boa sorte à frente da Associação Mineira dos Municípios a partir de junho. Obrigado a você, Marco Antônio, e um grande abraço aí para todos que acompanham o Mundo Político. Obrigado. Eu conversei com o prefeito de Coronel Fabriciano e presidente eleito da Associação Mineira de Municípios para o triênio 2022-2025, doutor Marcos Vinícius. Falamos sobre os principais desafios de gestão das administrações municipais no contexto pós-pandemia, das relações com os governos estadual e federal e de como essas questões podem ser abordadas nas disputas eleitorais deste ano. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.